Salve pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Rock On. Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um disco que marcou muito a década de 1990. Antes de começar os trabalhos, eu peço para que você que está assistindo, que se curtir o nosso trabalho, deixe o seu like, assine o canal e aperte o sininho para receber novas notificações de tudo que a gente for lançando. Passo a bola primeiro para o meu grande amigo Cris Campos para dar suas saudações. Fala, Marco. Beleza pura? Estamos aqui de volta em 2022 com o programa Rock On, com um formato diferente. Aí, hoje é o primeiro programa de 2022. E hoje, que nem o Marco falou, vamos falar de um disco que, para mim, cara, é um dos melhores discos, sem dúvida, da década de 90, sem dúvida nenhuma. Marco, você começa aí, manda bala. Beleza, vamos lá então falar do Machine Head, primeiro disco de estreia da banda Burn My Eyes. Começar falando que o Machine Head foi formado, claro, pelo Robb Flynn, né? Que é até hoje o líder da banda. O Robb Flynn tocava com Violence, banda clássica de thrash metal de São Francisco, da Bay Area. Primeiramente, a banda foi pensada como um projeto paralelo do Robb Flynn, para aproveitar as músicas que ele tinha apresentado tinham sido rejeitadas pela banda principal dele, que era o Violence até então. Só que aí, nesse meio tempo, brigas internas, o Violence acabou encerrando atividades, e o que era para ser um projeto paralelo acabou se tornando a banda principal dele, e vamos convir, né, Cris? É o principal legado que ele vai deixar para o mundo do metal. Machine Head, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida, cara. Esse disco aí. Cara, é difícil falar isso, cara, mas é complicado. É que nem você já ia falar aí, não sei se ia falar. Como eu já falei, quer dizer, desculpa. Para mim, o primeiro do Machine Head, cara, é um dos melhores discos que tem na década de 90, sem dúvida nenhuma. Com certeza, com certeza. Fala 5, ele é o primeiro que vem na minha cabeça, cara. É um dos que vai estar com certeza na minha lista também. E não só, acho que não só pelo Burn My Eyes, né? Pela carreira toda do Machine Head aí, pela relevância que a banda alcançou no metal, né? Claro, teve como todas as bandas seus altos e baixos, mas no geral, o Machine Head é uma banda que lançou muita coisa boa. Mas vamos lá, eu continuo a falar um pouquinho aí da história do Machine Head, só para botar um contexto aqui no que a gente vai apresentar. Depois de ter tocado por um curto tempo com o primeiro baterista, o Tony Constanza, a banda se estabilizou com a formação que gravou o disco. Além do Robb Flynn nos vocais e guitarra, nós temos o Logan Mather na guitarra, Adam Juice no baixo e vocais de apoio também, e o Chris Contos na bateria. O disco foi gravado em São Francisco, que é a terra natal do Machine Head, produzido pelo Colin Richardson. Na época ele era um produtor bastante requisitado, depois de uns trabalhos aí fodas com bandas tipo Napalm Death, Carcass, né? Ele gravou vários clássicos do Carcass, Gorefest também, uma outra banda de death metal, e também o Fear Factory, banda ali também da Califórnia. O disco em si, como o Chris já colocou, ele pode ser considerado, né, um dos clássicos do groove metal dos anos 90. É um thrash metal, eu sempre achei ele um thrash metal com altas doses daquele hardcore tocado pelas bandas de Nova York, aquele conhecido New York Hardcore. E eu acho também, Cris, eu não sei se você vai concordar, eu sempre achei que os vocais do Robb Flynn, especialmente nas partes que ele canta mais limpo, sempre achei muito influenciado pelo Kurt Cobain. Eu acho que tem muito de Nirvana nos vocais, especialmente no Burn My Eyes. O que você acha, Cris? Cara, ele, se for ver, acho que um dos singles, já acho que talvez no segundo disco do Morphine Change, eles regravaram o cover do Nirvana, acho. Sim, eles regravaram, Ele sempre foi fã de Nirvana. E que nem você falou, Marco, eu acho, cara, acho que isso aí não sei se está certo, assim, mas no meu ver, eu acho que o estilo do Machine Head é o metal anos 90, assim, cara. Eu acho que falar dos anos 90, o metal é aquilo ali, cara. Que é Pantera, Machine Head, o Prong, essas bandas assim, White Zombie, aquilo ali é o metal dos anos 90. Então, eu vou falar para você, Cris. Eu acho, de certa forma, esse metal dos anos 90 não deixa de ser, até certo ponto, uma continuação do que foi o crossover nos anos 80.
que é uma mistura de metal com hardcore, só que aí, como eles pegaram esse hardcore mais grooveado já aí de Nova York, né, que Nova York, assim, foi o berço do rap, né, e era até, e durante bom tempo, no começo, meio dos anos 80, era um movimento underground também, e as bandas de hardcore de Nova York tiveram muito contato com esse movimento rap também, que era um negócio como eles, é um movimento que veio das ruas, né? Então, acho que é natural o hardcore de Nova York ter dado uma desacelerada e ter tido mais groove, assim, né? Aquelas músicas mais assim, que é pro pessoal pular. E isso influenciou o metal nos anos 90 também, né? Total, meu. Tanto como a gente vai ver mais à frente, até o próprio Machine Head, aí, influência assumida. E vamos começar a falar do disco em si, então, Cris? Vamos dar bala. Ó, vou começar, a gente vai meio que fazer uma análise um pouco música por música, um pouco também as impressões de cada um, né? A minha parte, eu preferi fazer meio que música por música. O disco já começa arregaçando com Davidian, que eu acho o maior clássico da banda, aquela música que você vai no show do Machine Head não pode faltar, né? É foda, né? Imagina você vai num show do Machine Head e não tem essa música. Não tem como, cara. Embaçado, hein? Embaçado. É pra pedir o dinheiro de volta, hein? Seguida de outro clássico, né? Da Old, né? As duas eu acho que tem uma levada já bem estilão groove, assim, né, cara? Uma levada bem mais cadenciada, mais grooveada, assim, e bem como requer o estilo mesmo, né? A Thousand Lights, que é a que continua, ela começa lenta e ela desemboca numa pegada aí já mais hardcore propriamente, assim. A Race to Overcome, aí você tem uma meiuca ali, Race to Overcome, Death Church, que tem uma pegada até um pouco mais épica, assim, né? E a Nation on Fire, eu acho que elas compõem bem, assim, esse meio do disco, e elas vão desembocar no que, para mim, é a melhor música. Eu acho o destaque maior do disco, que é a Blood for Blood. Puta de um trashão poderoso mesmo, cara. E a influência de hardcore Nova York é nítida, assim, né, cara? Até nas partes mais rápidas, assim, que é estilão porrada, Diagnostic Front, assim, você vê cantando mesmo, né? E aí as duas últimas músicas, que é a Realize lá, né? Realize. E a Block, elas fecham o disco aí já mais na manha, já mais voltando esse estilo mais groove, né? Do começo do disco. E ainda para quem tem a versão nacional, deixa eu pegar a minha aqui. A versão nacional tem os dois covers. Versão nacional tem 2 covers no final que evidenciam bem essa influência de hardcore que a gente está falando. Uma é Alan's on Fire, que é cover do Poison ID, uma banda clássica de hardcore da Califórnia, de Portland, aliás, perdão, não é da Califórnia. E uma versão ao vivo de Hard Times, que é uma música do Cro-Mags. Cro-Mags possivelmente acho que é o expoente máximo do New York Hardcore. Cris, quais suas impressões aí sobre o disco em si que a gente está falando? Esse disco do Machine Head aí é como alguns discos, não é bastante disco que a gente gosta assim. Tem algumas músicas que são legais, tem umas que você até, você gosta, mas você não gosta tanto. Sim. O Machine Head, cara, o Machine Head, o Burn My Eyes, é um dos discos assim que, cara, todos os sons são bem loucos, cara, todos, cara. Do primeiro até o último, cara, você põe e deixa rolar o disco inteiro. Esse disco aí, Marco, eu lembro quando a primeira vez que eu vi esse disco, vou falar rapidinho aqui, eu lembro que eu vi em fita, cara. Foi o Franja que me mostrou, cara, o Franja. Nossa. Ele falou para mim, cara, você conhece uma banda do cara do Violence? O cara do Violence montou uma banda agora, chama Machine Head, você já ouviu? Eu falei, puta, não ouvi ainda, cara. Ele falou, cara, é muito fodido, ele falou, cara. Ele emprestou, era uma fita, cara. Cara, eu lembro que gravado. Cara, eu fiquei com a fita acho que um mês, assim, cara, e eu acho que não tinha saído o CD nacional ainda, cara. Ele falou, cara, o cara gravou para mim, o cara que cola na loja lá, ele falou que tinha o CD, gravou para mim. E não tinha nacional ainda, cara. E foi ele que me mostrou o Machine Head, cara. E desde então, falar para você, cara, é que nem eu falo para você, Pantera é bem louco, bastante banda dos anos 90 assim, que apareceu. Os anos 90, para verdade, acho que é a última década que eu acho foda, assim, cara, foda, de som. Que teve assim, muita banda, né? Os anos 2000 tem banda legal também, mas daí você é uma aqui, pelo menos na minha opinião, uma aqui, uma ali,
Mas os anos 90 é foda, cara, de banda metal fudida, assim, cara. E o Machine Head, o Burn My Eyes, cara, é que nem eu já falei, para mim, inteiro, cara. Desde tudo, cara. Desde capa, a produção do Colin Richardson lá, que eu acho, puto timbre de batera, os timbres da guitarra, Da guitarra, meu. Você, cara. Eu acho esse disco aí, cara, perfeito. Em termos de formação, cara, tudo bem que o segundo batera lá, esqueci o nome dele, aquele Sacred Reich lá, esqueci o nome dele, enfim. Dave McClain. Dave McClain. Ele, tecnicamente, ele toca mais que o Chris Contos, mas essa formação do Burn My Eyes, pra mim, é matadora, cara. Esse disco é matador, fudido do começo ao fim, cara. Eu, pra falar a verdade, eu acho que a primeira vez que eu escutei foi na sua casa, Cris. Foi na sua casa, não sei se foi, eu não lembro, eu só não lembro se foi nessa fita que você pegou com o Franja, ou se já foi com o CD. Isso eu não lembro, pra falar a verdade, eu não lembro se foi a fita ou se foi o CD. Mas quando eu ouvi também, você falou, putz, escuta essa banda aqui, né? Eu ouvi, falei, caramba, meu, realmente. E assim, pra época, né? Hoje em dia, é claro, né, hoje em dia já é meio que batido, né? O som já é, né? Um monte de banda que copiou depois, né? Mas, pô, pra época, assim, não deixou de ser uma novidade, né? A gente, pelo menos eu, né? Eu não tinha tanto contato, assim, com esse hardcore de Nova York, assim, né? Essas bandas assim, naquela época não tinha internet, né? Esse disco é de 93, né? 94, isso, 94. Esse disco de 1994, quer dizer, você não tinha ainda internet, acesso a tudo como a gente tem hoje. Então, eu olhei e falei, caramba, meu, quer dizer, eu conhecia Pantera, né? Basicamente, né? Então, Já tinha lançado Cowboys e Vulgar. Até então, cara, eu lembro que a coisa que eu tinha ouvido mais pesado na minha vida em termos de produção, você vai lembrar disso, Marco? Eu nunca tinha ouvido uma coisa tão assim pesada em termos de produção bem feita, que na minha opinião, que eu acho puta de um disco, cara. É o Justice for All do Metallica, cara. Depois disso, eu nunca tinha ouvido mais. Aí eu lembro que quando eu conheci o Pantera, cara, eu falei, puta merda, cara, olha isso, cara. Olha os caras, olha a produção do disco dos caras. Até então, o Metallica, o Justice for All era mais poderoso que eu já tinha ouvido. Depois a gente conheceu o Pantera, o Cowboys from Hell. Depois, logo na sequência, veio o Vulgar. E aí veio aquela leva de banda dos anos 90, né, cara? Tudo isso aí. Mas o Machine Head, cara, é difícil falar para mim, cara. São dois discos assim. Puta, eu acho meio foda eu falar, porque se eu tirar esse disco fora, eu vou ficar meio chateado. Um disco também, tirando o Machine Head, que eu acho que normalmente nunca vi ninguém muito falar desse disco, mas eu acho muito foda, cara. É o Cleansing lá do Prong, cara. Outra de um disco. Outra de um disco. Fenomenal, cara. Fenomenal, assim. E eu acho que é o mesmo ano, 94, né? Eu acho que é o mesmo ano até. O Cleansing é. Aliás, o Prong é outra banda. Eles surgiram, né, em Nova York ali, né? O Tom Victor trabalhava no CBGBs ali. E começaram como uma banda de hardcore, depois colocaram também influência de metal. E do Back to Differ pra frente também, o Prong foi uma das bandas, acho que, principais, cara, ali que ajudaram a moldar esse metal dos anos 90, esse groove metal. A gente não tá falando do Prong, mas só pra terminar o Prong, até hoje em dia o Prong é legal, cara. Até hoje em dia. Hoje em dia os discos deles são legais, cara. Que é o Tommy Victor, né, cara? É o Tommy Victor, no caso do Prong, assim como no Machine Head é o Rob Flynn, né? É o Tommy Victor, não adianta, né, cara? Ele é que nem o Rob Flynn aí, né, mano? Mas voltando ao Machine Head. O Burn My Eyes é um dos discos, assim, cara, sem dúvida, dessa leva do metal dos anos 90, assim, cara. Cara, é um dos meus preferidos, assim mesmo, cara. Eu fico entre ele. É difícil, cara. Eu fico entre três, assim. É ele, o The Manufacturing do Fear Factory, o Prong, cara. O Prong e o Cleansing. Eu acho esses três, assim. O Sound 69 do Ministry também é embaixo. Puta, é foda. Os anos 90 esse tipo de sonoridade, né? Assim, né? Já mais do groove, assim, realmente. Os discos que você citou aí, e o Ministry também, né? De metal industrial, putz. Essa época aí, mano. Pra quebrar tudo mesmo. Cara. Então, mas o Burn My Eyes mesmo do Machine Head é um dos que, pra mim, é o topo ali, cara.
que é um dos mais foda, assim, e que marca a década, um estilo de metal dos anos 90, né, cara? E pelo impacto, né, assim, né, claro que assim, né, você tem um pouco mais underground, assim, o death metal também dos anos 90 foi muito, né, teve muita coisa, foi o ano mais relevante do death metal, né, a década, aliás, né, mais relevante do death metal, mas eu acho que nessa parte aí que é um pouco mais, eu não sei se comercial, mas eu acho que mais mainstream, assim, né, do metal, Pantera, claro, Metallica com Black Album, Sepultura, né, que tava no auge, eu acho que Machine Head também, olha, é um dos grandes discos da década mesmo, viu? Concordo com você. Eu também acho, é um disco que eu ouço até hoje. Não, com E eu certeza. acho, e eu acho, Cris, se for colocar aí na ordem de preferência da banda, do Machine Head, ainda é meu favorito, viu? Oi, o favorito? Ah, é, pra mim Eu também acho, é. eu acho. Pra mim também Porque, é. assim, eu acho assim também, claro, né? Depois que o Machine Head largou a mão de querer ser new metal, eles lançaram discos muito bons, né? A volta deles lá, Tipo, né, a cara? volta deles, que foi com o Through the Ashes, o Blackening, o Unto the É, Locust, 3 puta disco também. puta Mas eu disco. ainda acho o Burn My Eyes o melhor, cara. Eu acho que ali, porque assim, depois disso, o que fica meio assim, o Rob Flynn meio que ele lançou o primeiro, ainda o segundo disco, ainda seguiu essa linha. A partir do terceiro disco, já mais evidentemente, é claro que o primeiro tinha influências do que estava em voga na época, mas o Machine Head conseguiu fazer um som particular, um som próprio. Com No, certeza. no terceiro disco, do Burning Red em diante, o Machine Head meio que largou a mão de ser líder para ficar seguindo os outros. Então o New Metal estava na onda do momento, lançaram o Burning Red, lançaram o Supercharger. Ah, voltou a onda a ser metal, eles voltaram a ser metal. Agora no final, estava meio arriscando uma volta de New Metal, ele lançou o Catarsis aí, que é um disco que bem questionável também, que volta. Então, assim, eu acho, de certa forma, é um desperdício, porque é um tremendo de um músico, um tremendo de um compositor, Rob Flynn, né? Em vez de seguir, tentar procurar seguir uma identidade própria, né? Ter uma identidade própria, fica tentando seguir um pouco a onda do momento, né? Ou ficou depois, né? Infelizmente, né? E eu acho que o Machine Head, apesar de ser uma banda, né? Tá sendo leviano aqui se eu falasse que o Machine Head não tem relevância para o metal, tem muita, mas acho que Muita. seria ainda mais relevante se tivesse mantido essa linha dos dois primeiros discos, especialmente do Burn My Eyes, que eu acho o superior por larga margem. Cara, é bem que você falou, cara. O The Morphin Chain, o segundo, é um puta álbum também. Eles seguem bastante a linha do primeiro. É um puta disco legal. Também não tem o que Legal. falar do Eu Morphin. acho que ele dá uma leve caída, mas ainda assim é um puta no disco. É um puta disco ainda. É um puta disco É, ainda. Cara, que nem você falou, se eles tivessem seguido essa linha, vamos dizer, seguir a linha do Morphin Change, cara, pô, é. eu vou ser sincero pra você, Marco. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Burning Red, cara. Eu tava no carro, eu não lembro de quem que era, cara. Eu não lembro. Eu acho que era do cara que fez a capa do CD da gente na época, do Ceruti, lá do Marco Ceruti. A gente tava no carro dele, cara. E ele falou pra gente: vocês ouviram o novo do Machine Head? Aí ele pôs, acho que já era o CD, já tinha comprado o CD. O primeiro som lá, que eu esqueci o nome, como que é aquele clássico lá? Eu esqueci o nome, cara. Me desculpa. Ah, cara, eu esqueci também. Eu sei É, qual que é o aquele que você lá. está falando. Que eles me lançou. Pô, eu achei legal, assim, logo de cara. Apesar da produção ser bem diferente, assim, já mais secona, assim, mas eu achei Eles legal. começam com aquela introdução que eles tocavam no show, né? Assim, né? Uma parte Eu instrumental, achei né? legal, assim. Mas depois, cara, que eu fui ouvir o disco, cara, meu, puta, cara, esse disco aí não é um disco que me agrada muito, cara. Eu tenho esse CD aí, mas, por te falar a verdade, não é um disco que eu pego para ouvir, não. E eu, por incrível que pareça, eu ainda insisti e comprei o Supercharge, cara, que é pior ainda. O Eu Supercharge, eles também. não sabem o que eles são ali, se eles são É, metal, se eles querem ser new metal, eles estão completamente perdidos ali. E outra coisa, tô. cara, tem muita música chato, cara. Muita música de encheção de linguiça. Não tem necessidade de tudo aquilo, cara. Então ali eles estavam bem perdidos mesmo, assim, cara. O Supercharger. O primeiro som lá até que é legalzinho, mas depois, cara, ainda bem que eles voltaram com o Phil Damian lá, cara. O Sim, Phil Damian entrou na banda e eles voltaram com aquele disco lá que é legal pra caramba, e aí eles estão aí seguindo essa linha até hoje. Mas, sem dúvida nenhuma,
O Burning My Eyes é o melhor, não adianta, cara. Nunca vai ter Ah, igual. o que você falou, Cris, é uma grande verdade. Ele. Mas o Rob Flynn, né? A banda, né? E todo mundo, até quem tocou, não toca mais, sempre reconhece. Ali é o projeto dele, é o projeto de vida dele, É, vamos colocar assim, é o sonho dele, né? E ele sempre, você nota assim que ele sempre tem essa gana de eu quero fazer muito sucesso, eu quero chegar no nível de um Metallica, de um Pantera, de um Iron verdade. Maiden, assim. E assim, eu acho que o que você falou, o termo que você usou é exato, cara. Ele se perdeu no meio do caminho. Porque assim, Perdeu, o Machine Head ele teve um impacto grande. Ele começou a tocar, começou a virar, começou a fazer show no Burn My Eyes e manteve, né? Até por ter mantido a qualidade no Morphing Exchange, eles mantiveram a moral pô, a que eles já tinham postura ganho. dele, saca? Pô, meu. A postura deles, quer dizer, ele estava ali falando de. Ele estava ali conversando de igual para igual com banda tipo Sepultura, que também estava bastante grande Tava, na época, até tava mesmo com chegando lá, Pantera. mano. Eles estavam fazendo turnê com Slayer, né? Tava Nessa fazendo época, Slave, então. mano. Então, quer dizer, eles estavam, né, numa guinada, numa crescente, assim. Mas aí, de repente, eu não sei se o Rob Flynn não viu, porque Aí veio ele se, aparecer o Linkin Park, essas coisas é, aí. é. Começou a fazer Aí ele, sucesso. aí ele se esqueceu que as bandas que ele curtia, as bandas para as quais ele olhava que estavam no topo, foram pacientes, né, cara? Foi subindo degrau a degrau. Ele quis pular um monte de degrau e chegar lá em cima já, aí se perdeu, né, cara? Uma coisa que eu Porque falo, aí não vira perdeu todo mundo. nada Ele contra o perdeu Linkin os fãs que ele tinha, ele perdeu os fãs que ele tinha do Burn My Eyes, porque o pessoal olhou e falou, pô, que porra é essa? Depois o cara virou rapper agora, Park. né? E os Então, fãs do New Metal também olharam e falaram, ah, esse maluco aí tá querendo, né, ganhar um cara, dinheirinho fácil, né, cara? com Querendo ganhar certeza. um dinheirinho fácil e também não engoliram. Aí o negócio virou, flopou, né, para usar um termo em voga aí. O negócio flopou bonito. O Supercharger, então, nossa, Não dá, cara. Que disco ali não dá. Nossa, que disco incrível. é ruim, mano. Chato. E até dá dó, voltando, né? Fazendo o link de novo com o Burn My Eyes, é até difícil de você imaginar que é a mesma banda, né? Você ouve por causa do vocal do Rob Flynn, que é inconfundível, é bem Tem que característico. confundir. Mas se você colocar só a parte instrumental, tira o vocal dos dois, você não diz que é a Nossa, mesma banda. disco é uma banda, cara. Não diz que é a mesma banda. Você fala, nossa, caramba, uma banda é legal pra caramba e a outra, puta. Pior. Esses, especialmente eu acho esses dois discos que você citou, Burning Red e Supercharger, eles envelheceram mal pra caramba, viu? Ah, cara, não dá, não dá. Envelheceram muito mal. Supercharger é pior ainda, cara. Muita Pior música, ainda. entendeu? Aquela Pior exceção ainda. de preguiça. Nossa, não dá, cara. Que disco, não dá. Mas, fazer o quê? É, paciência. Mas o assunto aqui hoje é o Burn My Eyes, tremendo de um disco. Acho que não precisa nem falar, né, Cris? Nota mais do que 10 É, para ele. com certeza. Nota 10 Perfeito. fácil. Grande clássico do groove metal dos anos 90, Burn My Eyes. E é isso. Mais alguma coisa a falar, Cris? Não, cara, o que a gente já teve que falar aqui, a gente já falou. Perfeito disco. É impossível. Pior que tem gente que não gosta, cara. Eu vou te falar. Tem cara que não gosta, que fala que é. Como que é groove, muito groove, saca? Muito Cara, groove. ai, cara, É, é, é tenta. aquela questão de gosto, né? Aquela questão de Questão de gosto. gosto, somada àquela cultura que tem no metal de que para você ser considerado, você tem que meter o pau em determinadas bandas. É, cara, você tem que Faz ser o parte, faz parte. enfim, faz parte. Faz Puta, parte. É gosto, a gente acaba tendo que respeitar aí maravilhoso. o. Tem que respeitar o gosto de todo mundo. É, Mas é isso aí. mas puta disco, puta escolha legal e puta disco perfeito. Quem não conhece, é impossível, mas vai ouvir que. Mais do que recomendado, Machine Head, É, Burn My Eyes, primeiro disco da banda. Bom, pessoal, é isso daí. Vamos encerrando aqui por hoje. Vamos agradecer a vocês aí, essa audiência. Mais uma vez a gente solicita aí pro pessoal, quem curtir, dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Nós somos o Rocon, eu sou o Marco Nel, meu grande amigo Cris Campos, e nos vemos na próxima. Valeu, até mais. valeu, pessoal. Como vocês viram aí, quem seguir a gente já no programa, a gente fez um formato diferente aí. Agora a gente vai mudar, fazer um disco por programa aí. A ideia é essa, ficar um pouco mais curto o programa também, ficar mais fácil de assistir, enfim, espero que vocês gostem.
E dessa primeira levada, a gente falou desse grande disco aí, que é o Burning My Eyes, da grande banda Machine Head. Beleza, pessoal? Até a próxima. Marco, valeu de novo. Falou, Grande Cris. abraço a todos. Valeu.